Documentos da investigação da Polícia Federal sobre o plano do PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro mostram que um dos e-mails usados pelos suspeitos era lulalivre1063@icloud.com, em referência ao mote usado durante o período em que o petista estava preso. A informação foi divulgada no último sábado pelo Estadão. Segundo a PF, as contas de e-mail vinculadas aos aparelhos seriam usadas por terceiros para não deixar rastros que levassem até os criminosos. A quebra do sigilo da investigação da PF ocorreu horas depois de Lula chamar de armação de Moro o relato sobre as ameaças da facção criminosa ao ex-juiz. Mas com você, Cláudio Dantas, e sua análise, Dantas, sobre essa informação. O e-mail Lula Livre era um dos usados pelos bandidos que orquestravam a morte do senador Sérgio Moro. Dantas. Eu estou mais preocupado com o Lula 23, lá 22, do Eduardo Apio, do juiz da terceira vara, porque ele usou isso no login de acesso dele do sistema interno da Justiça Federal. Estou muito mais preocupado com esse Lula livre aí do que com o outro, do bandido. Até porque é o seguinte, a gente sabe que o PT defende essa tese do criminoso ser vítima da sociedade. E isso cria uma boa, né, cria uma empatia e até um apoio ao PT e aos candidatos do PT junto ao crime. Basta ver as votações que ocorrem dentro dos presídios ali, as votações onde você tem domínio, né, do tráfico, do crime organizado, das facções em favelas, como é que eles usam isso politicamente, e todo esse arcabouço que enquadra essas teses estapafúrdias nesse espectro da esquerda. A gente tem uma série de questões mais importantes do que o e-mail. O e-mail, o sujeito é um simpatizante da causa, é simpatizante da eleição do Lula ou da libertação do Lula, ele vai lá e cria um e-mail Lula Livre, né? Isso não estabelece nenhum ponto de contato direto com o Lula, com o PT, nada disso. Isso é uma simpatia que o criminoso tem com o partido, com a liderança política e com esse espectro ideológico. Agora, quando você começa a se debruçar sobre o contador do Lula e do Lulinha, que é o mesmo contador, né, que foi pego numa investigação lavando dinheiro para o PCC. Quando você vai lá ver que o advogado do Lulinha, que integra o Prerrogativas, está defendendo um dos presos aí que foi inclusive libertado com habeas corpus impetrado por este advogado. Quando você vê um vereador do PT que é líder do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo, a Câmara de Vereadores mais importante do país, e o sujeito também investigado por ligação com o PCC, suposto crime de lavar dinheiro para o partido junto à questão do transporte público. Aí você começa a entender que precisa haver uma CPMI, uma CPI, algo que investigue, né, a penetração do crime organizado na política, na administração pública e nas esferas de poder. Agora você, José Maria Trindade. Salve, Zé. Pois é, né? Uma ligação muito intensa. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E uma boa noite a você, que nos dá aqui essa alegria de estar acompanhando os pingos nos is. Olha, hoje eu conversei demoradamente com o deputado Coronel Meira e com o senador Girão, Eduardo Girão. E os dois exatamente analisando a situação de se criar uma CPI para analisar o crime organizado. Não é a primeira vez que uma CPI desse tipo funciona no Congresso Nacional. O senador Magno Malta, que está agora de volta ao Senado Federal, ele, através de uma CPI da Câmara, analisou a fundo aí essa relação do poder e as facções criminosas. Foi uma CPI que funcionou muito bem. E agora a ideia é criar uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, exatamente para analisar por que essas facções, e elas se multiplicaram, né? Elas dominaram os presídios, começaram pelos presídios, e hoje tem uma atuação muito forte dentro e fora dos presídios. E tudo indica, segundo analisou aí a Polícia Federal, de que realmente existe um grupo que
se preocupa, né, funciona com essas facções fora dos presídios exatamente para patrocinar acertos fora do presídio, mandar matar e assim por diante, para se ter uma ideia. E quando as facções organizadas pegam um governo desorganizado na área de segurança pública, a coisa fica séria, e daí a importância de se criar uma CPI. Agora, até aliados do presidente Lula, né, eles ficam ali assustados com algumas falas do presidente Lula, principalmente essa, dizer que é armação. Ao falar que Moro, na verdade, estava tentando se beneficiar de uma armação, ele, de uma canetada só, de uma fala só, ele acabou tirando ali o trabalho do Ministério da Justiça, do seu ministro Flávio Dino, e também da própria Polícia Federal. Mas é evidente, pelas provas e até pela investigação, fica muito claro de que realmente existia o plano para matar Sérgio Moro, familiar dele, né? Outros políticos também, inclusive o promotor de São Paulo. Então, foi uma fala que eu acho que Lula deveria vir a público e dizer, olha, errei. Acho que os tempos são outros, né? Os políticos têm que começar a se responsabilizar pelo que publicam, pelo que falam e aprender, errei, pronto, começa de novo. Não dá para dizer que houve armação, porque não é assim. E essas provas, elas são abundantes demais. Entre as provas que existem nessa investigação, que agora é tornada pública, né, existem diálogos assim de arrepiar e mostra a possibilidade de investigação deles, dos bandidos, do crime organizado, e inclusive a capacidade de financiamento de operações, e isso assustou muita gente. Acho que uma CPI agora contra o crime organizado vai definir. Hoje eu falava exatamente sobre essa organização. Eles tentavam aí fazer um salve geral desses aí, nacional. Fizeram a mesma coisa no Ceará, logo depois que hoje é ministro da Educação, né? Ele era governador do Ceará, sofreu um processo parecido a esse que Fátima Bezerra vem sofrendo, até há um pedido de impeachment dela, uma tentativa de fazer um impeachment dela, não está controlando a segurança pública do Estado. Isso já aconteceu no Rio, em São Paulo, né? No Espírito Santo, ou seja, é preciso colocar um freio nisso. Acho que a CPI seria uma boa pedida. Você, o que achou dessa informação levantada pela Polícia Federal? Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. A polícia brasileira resiste às tentativas de destruição do nosso sistema de justiça criminal. A Polícia Federal tem uma excelente capacidade investigativa e fez desse caso um exemplo da importância da polícia na preservação da nossa liberdade e dos nossos direitos fundamentais. É preciso fazer uma reflexão. Qualquer governo de esquerda teria uma extrema dificuldade de enfrentar um caso como esse. Talvez a maior ameaça à democracia no Brasil, essa é a opinião de muita gente que estuda o assunto, sejam as facções do narcotráfico. As autoridades policiais brasileiras sabem há muito tempo, conhecem há muito tempo a dimensão desse problema. E, apesar disso, os nossos legisladores e um número espantoso de juristas parece que vivem numa realidade paralela. Imaginem vocês que há operadores do direito no Brasil que dizem que o tráfico de drogas não é um crime violento, portanto deve ter penas menores, né? Se fiando a uma leitura literal do que está escrito no Código Penal. Nessa realidade paralela onde essa turma vive, ministros de Estado se declaram a favor da legalização das drogas. Prestem atenção nisso. Nem quando um jornalista, Tim Lopes, foi sequestrado, torturado e assassinado pelo narcotráfico, nem assim a grande mídia ousou mostrar a realidade desse problema. Os assassinos do Tim Lopes já estão livres há muito tempo. Um progrediu para o regime semiaberto
depois de apenas 5 anos preso e fugiu. E o outro, com 7 anos, progrediu para o regime semiaberto, fez a mesma coisa, fugiu. Essa é a rotina do sistema de justiça criminal brasileiro. O problema do Brasil é a impunidade. Essa impunidade tem uma base ideológica. A ideologia, nesse caso, é a ideologia revolucionária de esquerda, que infiltra todo o sistema de justiça criminal. Tentar esconder isso é como tapar o sol com uma peneira. Nesse caso, uma peneira toda perfurada por balas. Para você, Thiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Dantas, Trindade, Mota, nossa audiência. O que eu vou dizer aqui é muito sério. E você que está nos escutando no rádio, na TV, pela internet, preste bastante atenção. Reflita nisso aqui. Diferentemente de qualquer outro programa de opinião, os Pingos nos Is, ele traz, não é, esta soma de conhecimentos que nós temos aqui nessa mesa, estando nós sentados nela ou pelo link. Temos um engenheiro, ex-secretário de Segurança Pública, advogado, professor, nós temos jornalista investigativo, um dos melhores do país, nós temos o Zé, que é um dos repórteres que mais conhece os bastidores de Brasília, Vitor aqui tentando colocar ordem nesta loucura de opiniões. Então cada um conhece muito bem da sua área para dizer o que é dito. Diferentemente de outros programas, não tem aqui palpiteiro e nós nos conversamos muito. Esta questão do e-mail do Lula livre, uma das reações mais fortes que apareceram depois dessa revelação no final de semana foi do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chamando que qualquer correlação que se faça entre Lula e o PCC, ou esse plano de atentado, é coisa de canalha. Ele disse isso, canalha. Me desculpe, mas não é nada, tem nada a ver com canalha. Nós temos aqui infelizes coincidências. A campanha com o boné do CPX, a comemoração nos presídios com o resultado da votação. Nós temos o ministro da Justiça e Segurança Pública num complexo dominado pelo narcotráfico, sem segurança e sem dizer qual o motivo para o qual ele foi lá. Nós tivemos no Rio Grande do Norte o estado que é governado pelo PT, tomado pelo Sindicato do Crime, que foi ouvido pelo Ministério da Segurança Pública. Aliás, é mais fácil, eu penso, que os bandidos do Sindicato do Crime tenham ajuda para os presídios do Rio Grande do Norte do que as vítimas da tragédia do litoral norte paulista. Fora isso, nós temos a fala do presidente Lula dizendo que queria feder, né? Aqui na minha brincadeira, o Sérgio Moro, e o seu objetivo é se vingar. No dia seguinte, o plano do PCC. Depois, Lula dizendo que a Polícia Federal fez parte de uma armação. Depois nós vemos a notícia do mesmo contador e depois ainda do mesmo advogado. É muita coincidência. É muita coincidência, ainda mais quando um veículo sério de comunicação revela, no furo de notícia, o jornal Estado de São Paulo, que um dos e-mails de um dos bandidos do PCC era Lula livre 1063@icloud.com.br. Bom, meus senhores, o e-mail era do Lula? Não. O e-mail foi trocado com o Lula? Não. Lula tinha acesso a esse e-mail? Não. Nós tínhamos aqui um e-mail que homenageava o Lula. Mostrava aí um bandido de uma facção que é uma das mais perigosas do mundo, que no mínimo é fã do Lula. Ah, você vai me dizer, mas ele pode querer prejudicar o Lula colocando esse e-mail. Ué, numa operação em que ele pretende matar o inimigo do Lula, um e-mail com o nome de Lula, não pode ser outra coisa a não ser uma homenagem ao Lula. Porque se fosse para despistar, ele estaria visando matar algum amigo, algum aliado do Lula. A lógica é lógica em qualquer tempo da história. Não muda. A lógica não é ilógica como quer fazer crer o Partido dos Trabalhadores. Ele poderia ter sido mais esperto, usado Emanuele, Titiolina, brasileirinhas, @icloud, poderia ter usado o e-mail que quisesse, mas ele quis usar Lula livre. Logo, você junta isso nesta cadeia de
desgraçadas e infelizes coincidências. Não dá para afirmar nada. A única coisa que dá para afirmar é que bandidos do PCC têm admiração por Lula, mas eu não posso afirmar que Lula tem admiração por bandidos do PCC. Mas tem um precedente. No 8 de janeiro, meus senhores, por que é que se abriu uma investigação contra Jair Bolsonaro? Porque as pessoas que foram lá no 8 de janeiro eram eleitores do Bolsonaro. As que falavam na rede social, que iam para Brasília, eram entusiastas de Bolsonaro, usavam hashtag Bolsonaro, usavam camisa verde e amarela, usavam a camiseta com a foto do verde e amarela. Então, pelas mesmas razões, pelas mesmíssimas razões jurídicas que Bolsonaro está sendo investigado por atos que se transbordaram em crimes do 8 de janeiro, mesmo sem nenhuma ligação, nenhum liame jurídico com Bolsonaro, Lula, ele deve ser investigado pelo mesmo motivo, de ser querido por quem transgride a lei.